Eu não cheguei no projeto, o projeto chegou em mim. Você sai do seu quadradinho e começa a ver o conjunto inteiro. Os direitos básicos e de vida com dignidade tem que ser pauta o tempo inteiro. Porque muda a perspectiva de muitos alunos, né? É um projeto que marca a teoria, a pesquisa, o fomento ao conhecimento com a emoção. Ele surge, né, com a emergência sanitária do Zika vírus. Foi uma pesquisação voltada para o trabalho em territórios. O nosso projeto queria propor a construção de uma forma de trabalhar a educação em saúde e ambiente que conseguisse ir além de uma ação pontual e fragmentada e verticalizada durante um surto. A ideia do projeto era desenvolver um modelo de educação ambiental e de educação em saúde, de vigilância, baseado num tripé educação, comunicação e mobilização social, envolvendo os atores dos locais onde o projeto ia ser desenvolvido, né? E foi desenvolvido em 4 territórios: Ceilândia, em Brasília, bairro de Manguinhos, no Rio de Janeiro, o município de Maricá e o município de Paraty, mais propriamente com as populações tradicionais lá de Paraty. A gente visitou os 4 territórios e essa vivência de construção coletiva a gente tinha que trazer para os territórios, porque a ideia da metodologia é que o problema da arbovirose pudesse ser importante para as pessoas que nós íamos convidar a participar da pesquisa. A nós aqui do museu, né, nós coube trabalhar em todos esses territórios, na interface com a divulgação e a popularização da ciência. Inicialmente nós pensamos como o desenvolvimento de uma exposição que tivesse por princípio uma curadoria participativa, uma curadoria com participação social, poderia estar contribuindo na educação e na comunicação, né? Como é que uma exposição pensada com curadoria participativa e pensada com o protagonismo dos atores locais poderia contribuir na construção desse modelo. Esse protagonismo permitiu pensarmos conjuntamente soluções viáveis para a continuidade do projeto, mesmo no contexto pandêmico. Na educação, a gente tinha a expectativa de construir uma rede de educação do território, botando para dialogar e para trabalhar junto atores, desde a educação superior até a educação básica. E por isso a gente buscou parceria com universidades e principalmente com o Instituto Federal, nos 4 territórios onde ele pudesse participar, e a rede de educação básica pública, pegando o ensino médio e o ensino fundamental. A partir daí foram desenvolvidos diversos planos baseados em algumas estratégias, né? Uma delas foi o desenvolvimento do Fórum Ciência e Sociedade, que é uma tecnologia educacional que envolve basicamente jovens, né, de escolas, a população local, movimentos sociais, vários setores dos governos locais, né, para desenvolver também estratégias de implementação, principalmente com jovens, dando uma ideia assim, de iniciação científica também para esses jovens, né? Ela foi uma cidade que nasceu na década de 70, formada pelos operários que vieram construir Brasília, aquele quadradinho das asas que geralmente é o símbolo em todo o Brasil. Construíram, mas não puderam morar. E fizeram várias invasões que ficaram rodeando a cidade nova, né, a cidade modelo. Então teve que ter uma política pública de erradicação dessas invasões e para trazer um pouco para fora da rota do avião. Então, a partir daí, vieram para o Centro de Erradicação de Invasões, CI,
que depois pegou o prefixo Lândia, né? A gente não está só falando de um vírus dentro de um mosquito que põe que se reproduz na água parada e que a gente tem que ir lá X vezes por ano e mudar. Isso, na verdade, é um pretexto para a gente entender um pouco mais de saúde, da relação da saúde com o ambiente, com a forma como a gente produz, consome e vive, né, a sociedade. O nosso professor, ele propôs para a gente fazer uma redação para que fizesse com que a gente entrasse no processo seletivo para entrar nesse projeto. Os meus amigos e eu fizemos essa redação, eu fiquei muito feliz. E de início fomos diretamente para o IFB, onde foi nos passado toda a programação certinha, foi onde nos foi dado esse diário de campo, que aqui também tem as programações que a gente ia seguir. A gente também usou esse diário para anotar todas as nossas saídas de campo, todas as palestras que tivemos dentro desse ambiente, desse projeto. A gente soube desenvolver bastante, não somente dentro da nossa própria escola, mas com outras escolas também, a participação de outros alunos, de outros professores, de outros profissionais, né? Que quem diria que professores de história seriam cientistas. Então é uma participação muito legal. A universidade, ela precisa dar a mão da educação básica para a gente começar a andar junto, sabe? Por algum motivo que o universo escolheram o território Ceilândia, vieram aqui na escola, falaram numa reunião de professores que eu estava em sala de aula, e aí a diretora, a vice-diretora me chamou na sala e falou: Mariana, tem um projeto que é a sua cara, mas é sobre arboviroses. Aí eu olhei para ela e falei assim: poxa, eu não entendo nada de árvores. Ela: não, é sobre dengue. Sobre dengue eu consigo. E aí eu fui descobrindo que, na verdade, o tema arboviroses, a gente consegue trabalhar meio ambiente, a gente consegue trabalhar território, a gente consegue trabalhar saúde num conceito mais amplo, a gente consegue trabalhar patrimônio, a gente consegue trabalhar tanta coisa. A ideia da horta foi a partir de uma das nossas estudantes do Instituto Federal, observando os elementos. Outros estudantes, eles pensaram, por exemplo, né, no lixo, qual que é a interferência que tem nas arboviroses. Tiveram alguns, né, que foram aí trabalhando com a questão da escassez hídrica. E ela pensou na horta, ela falou assim: nossa, eu acho que é super importante, e a gente conseguiu implementar. E um ponto que os alunos tocaram muito também, né, falando de arboviroses, foram os resíduos sólidos. Se você produz, e para produzir, né, você planta, para colher você tem que plantar. Então, se você produz, deixa de produzir muitos resíduos sólidos. E mexendo com a horta, querendo ou não, a gente tem uma visão também de educação ambiental, que você entende o papel das florestas, você entende o papel de preservação. E aí essa ação local, por mais que seja, né, pequena no nível de preservação ambiental como um todo, ela muda dentro da pessoa aquela relação que ela tem com a natureza. Eu acho um estímulo em trazer para os estudantes o conhecimento científico, né, o método científico. Então trazer para eles, por exemplo, como fazer um artigo científico, algumas características de artigo científico que a gente pode adaptar aqui no nosso dia a dia. O projeto, o tema mesmo, abriu não só as nossas mentes para o que é as arboviroses, mas também para o que é o SUS. Porque na televisão não passa o que é o SUS, como o SUS é importante, como que o SUS trabalha para nos ajudar, e não só a UBS, os hospitais, não. O SUS está presente na nossa vida em todos os momentos. Pensei que esse fosse mais um curso de dengue. E aí, quando eu cheguei, eu me deparei com um curso que falava sobre as arboviroses e que me deu uma experiência científica do que é a dengue, do que são as outras doenças. Para mim foi um divisor de águas mesmo. O projeto me deu uma outra visão do que é território, do que é uma territorialização, para me dar embasamento para conversar com a comunidade sobre a dengue. A gente teve estudantes que participaram de um processo seletivo aqui em Brasília e aprofundarem, né, terem essa experiência mais sistematizada de iniciação científica com essa bolsa e construíssem propostas de pesquisas em torno do tema das arboviroses, né, e do território deles, aqui no caso Ceilândia.
A chegada da Fiocruz, né, a partir da criação do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis, foi uma parceria entre esse Fórum de Comunidades Tradicionais e a Fiocruz. A partir dessa parceria é que houve a criação do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis. Então a Fiocruz na região, o seu DNA, ele é um DNA das comunidades tradicionais. A razão da existência da Fiocruz ali está muito ligada à organização e à luta dessas comunidades tradicionais por seu território. Em Paraty não houve adesão das escolas e aí a gente teve que desenvolver uma estratégia diferente lá, que foi trabalhar com a juventude do núcleo jovem do Fórum de Comunidades Tradicionais. O Fórum é uma entidade, né, que reúne lideranças quilombolas, caiçaras e indígenas. Então, o núcleo jovem, ele também tem essa representação de caiçaras, quilombolas e indígenas. E foi bastante interessante para essa juventude das comunidades tradicionais ter a mesma oportunidade que as outras crianças nas escolas tiveram, né? Sendo que eles trouxeram a sua visão e a sua forma de encarar a vida e de viver lá na região. A partir do projeto, uma formação na comunicação, né? Então, eles trabalharam toda a compreensão que eles tiveram do projeto e a abordagem que eles fariam da população a partir da construção de um vídeo. O mosquito da dengue e o mosquito da zika, eles são o mesmo mosquito, né? É o Aedes aegypti, ele causa essas doenças e mais algumas, né? Dengue, zika, chikungunya. Fazer um mapeamento das comunidades, inclusive dos vetores que existem ali, que é o que a gente chama de um mapeamento entomológico, conhecer, muitas vezes, colocação de armadilhas, né? Que tipo de vetor a gente pode capturar ali. E esse vídeo foi elaborado, né, totalmente pelo núcleo jovem, né, com orientação, né, de um profissional do observatório, mas toda a abordagem que eles fizeram com comunitários, as imagens que foram captadas, o desenvolvimento das entrevistas, isso foi muito trabalhado por eles e com eles, né? Maricá tem uma peculiaridade, né? Ela faz parte da Metropolitana 2, juntamente com outros 6 municípios, são 42 quilômetros de praia. Então hoje você tem uma realidade que é um pouco da região dos lagos, mas também um pouco dessa questão metropolitana. Fica próxima a 30 quilômetros de Niterói, 40 minutos do Rio de Janeiro, então tem isso. Maricá também teve uma questão assim que é muito cara para o setor saúde, né? Que já tivemos várias políticas de saúde no sentido de integrar as ações da atenção primária em saúde com a vigilância em saúde. E com isso nós conseguimos, tanto no fórum como no curso, trazer trabalhadores tanto da atenção primária e aí os agentes comunitários de saúde, como também os agentes de endemias da vigilância em saúde, né, procurando integrar as ações por meio de ações nas escolas. Nós elencamos alguns territórios divididos em alguns distritos específicos da cidade. Elencamos escolas onde a gente já tinha uma parceria mais efetiva, seja com a direção, seja com os alunos, seja com alguns professores. E a partir disso, então, nós desenvolvemos esse trabalho junto a algumas escolas mais específicas nos territórios. Toda construção é interessante que seja feita de forma horizontal e não vertical. Então, essa foi um dos pilares do projeto, de se colocar tudo na mesa, conversar de forma horizontalizada, onde todo mundo pudesse opinar e discutir a questão do território vinculado à questão do meio ambiente através das arboviroses. Para a gente daquela localidade de Inuã, do território de Inuã, foi muito importante o projeto, por se tratar de uma escola que está inserida num espaço de muitos mangues ainda. A gente tem um rio ao lado da escola, então a proliferação da dengue, da zika na época, né, estava em alta. E a gente percebe realmente, não só no território em volta da escola, como em Inuã como um todo, né,
uma necessidade de se falar sobre esse cuidado. Cuidados básicos com a caixa d'água, com o quintal, com a vaseirinha do cachorro. São coisas óbvias, mas precisam ser ditas e repetidas toda hora, né? Então, os nossos alunos fizeram, durante esse projeto, uma visita ao território, com fotografias de espaços de vulnerabilidade, levantaram dados estatísticos, fizeram uma inserção também no território, conscientizando as pessoas que eles viam que tinham alguma ação do cotidiano que tinha que melhorar. Então, aquela criançada toda, eles já aprenderam que quando você tem alguma crise por causa de dengue, zika, chikungunya, é que tem muito da intervenção equivocada nossa junto ao ambiente, ao território que a gente vive. E o final foi poder pegar essas crianças, que algumas delas nunca tinham atravessado a ponte Rio-Niterói, e levar para um lugar chamado Fiocruz, né? Então, quando nós entramos com essas crianças ali, foi muito marcante de poder ver que os olhos lacrimejaram, né? E junto com as lágrimas das crianças também surgiram as nossas lágrimas, porque uma coisa marcante no projeto é que nós fizemos com muita emoção. Então, essa emoção, ela capilarizou e desembocou nesse mar chamado Fiocruz. Manguinhos é esse lugar, é um lugar de potência, tem riso, tem gargalhada, tem música, tem alegria, tem brincadeira, tem criança. Mas tem também descaso, opressão, violências, violações de direitos, invisibilidades. Participar do fórum foi muito bom, né, no sentido de que consegui trazer para a minha realidade, né, a importância dos alunos perceberem que a ciência é uma coisa que está mais próximo da gente do que eles imaginam, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa no laboratório, equipamentos, microscópio, e na verdade não é bem assim, né? Que a gente tem que encarar a ciência, né? O projeto me deu um gás muito grande, conseguiu fazer com que eu mudasse a perspectiva de vida que eu estava tendo, conseguiu fazer eu esquecer os problemas que eu estava tendo e focar no que realmente eu precisava para mim, que era estudar, que era aprender mais da nossa cultura e mais sobre o que o nosso país tem de bom, né? E também algumas coisas que são ruins que a gente pode estar melhorando. A visita de campo lá da Baía de Guanabara, passando para eles a importância de como que o tratamento de água e esgoto se faz necessário para a nossa sociedade, né? A falta dele era aquele resultado que a gente via ali, né? Aí, trazendo, né, para a sala de aula, a exploração dos meus conteúdos, né? Por que tratar o esgoto, né? Como tratamos o esgoto, né? O que é um processo de floculação, o que é um processo de filtração, né? Coisas simples, né? E que eles até então não conseguiam fazer meio que uma associação, né? E a gente ter os dados, né, científicos, né, da falta desse tratamento de esgoto, né? A gente tem a água, a gente recebe sim uma água, muitas vezes a grande maior parte da população consegue receber uma água tratada, mas o esgoto a gente não consegue tratar ele da forma que deveria ser, né, para poder liberar ele lá no emissário submarino. O que é um emissário submarino? Para onde vai esse esgoto, né? Não existe o famoso jogar fora, né? A gente está num ambiente, né, único, né? O planeta Terra é isso aqui, então não tem fora. E aí, quando veio o contexto da pandemia da Covid-19, falou, não, por que não nos apropriarmos dessa questão do aplicativo e pensarmos, né, como fazer uma comunicação científica, né, como fazer uma divulgação e popularização da ciência o mais dialógica possível. A gente percebeu que o WhatsApp ele é muito unidirecional também, é muito rápido, né? Também ficou claro é que quando o retorno vem, ele vem qualificado, ele vem com a curiosidade, né, que é o elemento que a gente queria provocar com esse disparo. Nós conseguimos juntar todo mundo em várias oficinas, uma loucura, e nós fizemos duas rodadas de disparo de cards, né, uma primeira com 6 cards e outra com 12 cards. Né. Vale salientar que esses cards foram construídos ao longo dessas oficinas, com informações da pesquisa e a fala dos moradores e dos
trabalhadores do território. Eu recebia os cards do pessoal lá da Fiocruz, replicava para os meus alunos e pedia para que eles se espalhassem, né, para os grupos deles, para a família, para os grupos da localidade onde eles moravam. Os cards eram informações sobre as arboviroses, como se fosse meme de Facebook, que é aquele negócio que a gente aprende assim rápido. Então era o básico das arboviroses, muito bem explicado em figurinha. E o card trazia esse assunto de uma forma diferente, com outro olhar e muito simples. Então, o alcance foi impressionante, porque mesmo a gente não tendo essas ferramentas de acompanhamento, né, da capilarização dos cards, né, do disparo dos cards, só com o retorno do grupo focal a gente conseguiu identificar 70 mil visualizações. Porque na época também tudo era Covid, né? Mas a gente sabe que tinha dengue também naquele momento difícil. E outros adoecimentos e outros agravos, né? Nosso foco acabou também sendo voltado para os jovens, entendendo que eles, né, teriam mais acesso ao aparelho de celular, ao WhatsApp, mas a gente percebeu que as senhoras também estavam bem atentas. E eu falo do meu lugar, né? Enquanto senhora, uma dificuldade para lidar com os aplicativos. Então aí surgiu a ideia de ampliar. Então, além do trabalho com o WhatsApp, a disseminação da informação pelo WhatsApp, a gente entendeu que as pessoas adultas lidavam melhor com o Facebook. O projeto teve assim marcos fundamentais, né, dele, né? Primeiro, como eu falei, ele tinha um foco territorializado, né, com os atores do território. Então, as estratégias partiam do território. Por isso foi desenvolvida uma tecnologia democrática de governança territorial, de organizar comitês de gestão local, onde os atores do território vinham para esse comitê, falavam das suas prioridades, né, e das estratégias e elaboravam um plano de implementação no território, que a gente chamava esse momento de entrada no território. Então o projeto desenvolveu uma tecnologia de aproximação com as realidades, né? A gente ia conversando com as pessoas iam sugerindo outras pessoas, inclusive a delimitação de onde a pesquisa aconteceria aqui em Brasília, assim como em Maricá, em Paraty, em Manguinhos, foi feita pelos atores locais. A gente foi no processo de múltiplas aproximações do nível central da gestão até o nível local, e aí a gente foi chegando aos poucos. Conhecimento é a grande ferramenta de transformação, sensibilização, conscientização, é o conhecimento. Eu acho que é uma experiência exitosa, inclusive, né, depois desses 2 anos de pandemia, esse isolamento, o recomeçar, o reconhecer, o reconstruir é palavra de ordem, né, nos nossos dias. Então, esse fórum, esse diálogo com os jovens foi de extrema importância e trouxe um impacto bem interessante e ativo no nosso território.